Deus abençoe a sua vida, Suelen, completou mais um ano de vida esta semana. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, seu esposo. Irmãos, esta semana eu li as 10 primeiras atas de organização desta igreja, 1960. E uma coisa me chamou a atenção, aliás, muitas coisas na leitura me chamaram a atenção dessas 10 primeiras atas que a igreja produziu a partir do dia 22 de julho de 1960, com a sua primeira ata que organizou a igreja, e dentro desta ata, ela também criou a Convenção Batista, na época, do Distrito Federal. E algumas coisas me chamaram a atenção, como, por exemplo, em uma das atas, tem a autorização para que se comprasse uma corneta. Quem lembra do que era a corneta? Lembram do que era? Os mais antigos sabem disso. Um alto-falante gigante, pesado, com uma alça. Eu era criança, no Rio de Janeiro, nós pregávamos o evangelho nas praças, Central do Brasil, Praça Mauá, Largo do São Francisco, Praça Tiradentes, tantos lugares que nós pregávamos o evangelho, e nós tínhamos aquela corneta, e era pesada a corneta, era um alto-falante grande, gigante, e a igreja utilizava esta corneta, esse alto-falante, como instrumento para pregar o evangelho. E lá, em uma das atas, a autorização para comprar uma corneta, um alto-falante. Muito interessante. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, desde o seu início, a igreja teve e manteve um envolvimento denominacional, através da organização da Convenção Batista do Distrito Federal, hoje, Convenção Batista do Planalto Central. A igreja sempre esteve aberta à denominação batista, da qual ela se filiou naquele tempo, e sempre se manteve nos parâmetros convencionais, a partir da doutrina, dos princípios, da declaração de fé, e ela então sempre se pautou, e é uma das igrejas que mantém algumas tradições, e eu faço distinção entre tradição e tradicionalismo. Quando eu vim para cá, uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor guarda a tradição? Eu falei: guardo a tradição, mas não guardo o tradicionalismo, que é uma coisa didaticamente diferente. Nós somos tradicionais, mas eu não me considero tradicionalista. Mas por que eu digo isso? Porque esta semana nós participamos, semana passada, da 103ª Convenção Batista Brasileira na cidade de Foz do Iguaçu. E a igreja nos envia como representantes para esta assembleia. A assembleia de número 103. Todo ano, em alguma capital ou em alguma cidade relevante no Brasil, acontece a reunião dos batistas brasileiros. Esta, em Foz do Iguaçu, pela segunda vez, porque a primeira vez foi em 2012, e agora se repete. Foz do Iguaçu recebeu a assembleia com aproximadamente 2.500 pessoas inscritas, participando desta convenção. Ela aconteceu no Rafaim Palace Hotel e Convenção, ali na cidade de Foz do Iguaçu, tendo como pregador oficial o pastor Luciano Conzedei dos Santos, da primeira igreja batista de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. E como a Memorial possui muitos batistas, muitos crentes batistas que gostam das informações, dos relatórios, talvez você que é novo aqui, talvez você não saiba, mas muitas pessoas me cobram: pastor, e o nosso relatório? E as nossas informações? É importante que a igreja saiba. E o discipulado tem me ajudado muito nesse aspecto. O discipulado que nós estamos trabalhando, e trabalhamos em 2023, me fez despertar para uma área que, na minha concepção, eu não era assim mais eficiente, que é a questão da comunicação. É preciso comunicar, é preciso falar, é preciso dividir, é preciso colocá-lo a par, inteirado daquilo que acontece, daquilo que está acontecendo. E a convenção, ela traz algumas novidades bem interessantes que eu queria compartilhar com os irmãos, inclusive algo inédito na Convenção Batista Brasileira, que o presidente anterior, o pastor Ilquias Paim, do Paraná, em Curitiba, de Curitiba, no Paraná, ele implementou como uma experiência, que foram temas específicos
Em algumas oficinas eu vou falar alguma coisa a respeito disso, porque em se tratando de batista é um avanço e um tremendo avanço. E eu queria então participar com os irmãos algumas questões, transformando isso na mensagem desta manhã, porque o objetivo de uma convenção batista brasileira, as convenções, as mais variadas, as mais diversas denominações existentes, a Igreja Católica tem as suas convenções, seus encontros de líderes, a CNBB promove, a Presbiteriana, os metodistas, os assembleianos, as religiões, as igrejas, as denominações, elas realizam convenções. E nestas convenções, nós temos os seus mensageiros, os seus enviados, geralmente pastor, em geral, pastores, mas caravanas, pessoas de todo lugar do Brasil, se deslocam para o local da convenção, com o objetivo, muitos objetivos, uma delas é a cooperação denominacional, saber e se inteirar do que os batistas brasileiros realizam como batista. E aí, algo muito interessante, que é bom inclusive compartilhar com os irmãos. Foi-nos apresentado e consagrada ao Senhor a segunda carreta missionária lá em Foz do Iguaçu. Isso é uma bênção, irmão. Daí a importância e justifica esta palavra nesta manhã, porque nós já vínhamos orando e divulgando, e foi muito interessante, porque a Convenção Batista lá em Foz do Iguaçu, eles possuem uma carreta. E a primeira carreta missionária estacionou ao lado dessa carreta de Foz do Iguaçu, carreta missionária. E então a segunda carreta missionária da Junta de Missões Nacionais encostou ao lado, e as 3 carretas missionárias no momento de consagração, e foi-nos apresentado então, entregue aos batistas brasileiros, a segunda carreta missionária. Agora nós temos 2 carretas missionárias. A primeira custou cerca de R$1.300.000 e esta segunda R$1.400.000. Uma carreta mais aparelhada para o tratamento odontológico, para assistência odontológica. Algumas correções foram feitas da primeira carreta para a segunda. A segunda é bem melhor, bem mais equipada, inclusive com um caminhão bem melhor. Aquela parte que eles denominam cavalo, né? A cabine do caminhão, um caminhão mais novo, um caminhão mais moderno e, consequentemente, toda a estrutura odontológica também mais modernizada. Isso foi muito importante, e estas 2 carretas, elas irão trabalhar nas comunidades carentes do Norte e Nordeste. Então, isso é algo fantástico. Uma outra coisa em que posso me referir à cooperação denominacional é a montagem do estande. Se o irmão conseguiu colocar aí, dar uma pausa numa imagem, que pelo 3º ano consecutivo, a Igreja Memorial mantém um estande na convenção. E a importância deste estande. O primeiro estande, que foi uma experiência para nós, uma experiência muito boa, foi em Goiânia, e o ano passado em Recife, e este ano em Foz do Iguaçu. O ano que vem em Fortaleza. Qual a importância desse estande, irmãos? A importância da montagem. Por quê? Porque a Igreja Memorial, ela é sócia especial de uma organização social denominada SOCEB. Esta SOCEB, ela tem como entidades que ela mantém a Faculdade Teológica Batista de Brasília, o Colégio Batista aqui em Brasília, ao nosso lado, e o Colégio Batista em Palmas. A Igreja Memorial é sócia especial desta organização. A Igreja Memorial tem o dever de orar, interceder. A Igreja Memorial tem o dever de compartilhar, de ajudar, de apoiar, de servir como ente cooperativo, uma vez que é sócia especial. Os membros da SOCEB pertencem à Igreja Memorial. E então a Memorial fez uma parceria com a SOCEB, em que nós divulgamos o trabalho da nossa faculdade. Por quê? Porque há muitos cursos teológicos no Brasil que não têm a certificação do MEC. Muitos, inclusive, deixaram de funcionar. Por quê? Porque manter o ensino teológico hoje no Brasil é caro. É muito caro. A crise vocacional. Quantas pessoas vão para o ministério com o objetivo de serem pastores? Muito pouca gente. Então há uma crise nesta área teológica, na vocação teológica. Em geral, não é a primeira escolha do jovem teologia. Geralmente a pessoa faz teologia depois que ela fez a primeira graduação ou a segunda graduação. É raro, é muito raro
a pessoa que termina o ensino médio ir direto para o seminário. Na minha época era mais fácil, na minha época era mais comum. Eu, quando terminei o ensino médio, aos 18 anos, eu fui direto para o curso teológico me preparar para o ministério pastoral. Era mais comum. Hoje, é algo mais difícil acontecer. Então, quando se equipa e monta um estande para divulgar o trabalho da faculdade, é para despertar a vocação, é para falar do que a faculdade realiza, o que ela oferece com a sua plataforma de ensino, é mostrar que existe a possibilidade de qualquer pessoa fazer um curso online, fazer um curso através de uma plataforma, em que, em parceria com a Unievangélica aqui na cidade de Anápolis, você tem ingresso a 29 cursos superiores. Muitas pessoas não sabem disso, não conhecem a oportunidade, que você pode se graduar dentro do meio evangélico, de uma faculdade evangélica, com princípios evangélicos. E uma outra coisa importante nesta parceria e a montagem desse estande, a parceria com a organização infantil Child Fund, que apoia, é um braço social da igreja em Cavalcante e que atua em outros municípios pobres também da região norte e nordeste do Brasil. E este estande, então, ele recebeu pessoas procurando informações, como ajudar, como estudar. Isso é importante. E a Igreja Memorial atuando, temos ali nesta foto o pastor Fernando Brandão, que é o nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, que sempre prega aqui em nossa igreja. Os pastores visitavam o nosso estande. Tudo bem que tinha muita gente ali, pastor Francisco, que passava só para pegar uma balinha, porque o nosso estande tinha balinha. E o pastor Pedro Moura expôs os seus livros, e os nossos irmãos que ali trabalharam. E é uma convenção muito trabalhosa, porque a gente tem que estar de manhã, de tarde, de noite, no trabalho convencional e também apoiando o nosso estande. E aí, irmãos, nós temos uma surpresa para o Dia de Missões Mundiais em março. Estava presente na convenção o nosso missionário Anatoly, lá da Ucrânia. E foi uma das sensações, foi algo tremendo. E eu recebi a sugestão do nosso irmão Herbert, ele falou assim: pastor, faz uma entrevista com o Anatoly. E nós tínhamos uma empresa que fazia esse tipo de trabalho, uma empresa de Campinas, e eu agendei uma entrevista com o missionário Anatoly, e os irmãos irão assistir essa entrevista em março, no mês de missões mundiais. Foi algo incrível, irmãos. Que coisa maravilhosa poder estar com aquele missionário, conversar com ele. Ele esteve no nosso estande, conversou, tirou fotografia, deu testemunho, e eu não poderia perder a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. Esse é o trabalho da igreja, esse é o trabalho da nossa convenção, esse é o trabalho missionário, cooperação denominacional, recepcionar novas igrejas, dirimir dúvidas diversas à questão doutrinária e problemas que acontecem. A Convenção Batista Brasileira tem como objetivo, lá na convenção, analisar problemas sociais e espirituais da sociedade brasileira, propor ações que contribuam para o desenvolvimento do ser humano de forma integral e deliberar sobre as atividades desenvolvidas, planejamento, orçamento, eleição de diretoria. Além do mais, apresentação de estudos temáticos, que foi uma novidade na convenção, e eu quero ler os temas. Alguns irmãos estarão estranhando muito os temas que foram abordados nas oficinas. 15 propostas temáticas que nós tivemos ali em nossa convenção. Eu participei de uma oficina, temas desafiadores para nós no tempo de hoje. Isto é uma novidade que o pastor Paim, antigo presidente, antes do Pascoal, ele implementou na nossa convenção. Desafiadores. Primeiro tema: os desafios atuais do trabalho com a juventude na igreja local. Segundo, acolhimento a respostas para questões sociais, as mais diversas. Os problemas sociais que o país enfrenta e o país vive. Um outro tema: por que rejeitam a igreja? Uma abordagem sobre os chamados desigrejados. Um número enorme, um número muito grande de pessoas, são crentes que estão em casa, são crentes que não acreditam mais no trabalho da igreja, são crentes que não confiam mais no trabalho das igrejas. E estes membros, eles estão não apenas
para uma denominação. Há uma decepção e uma frustração com o trabalho eclesiástico, não com o evangelho, diga-se de passagem, é importante que se diga isso. Há muita frustração e desilusão com as igrejas, mas muitas vezes não se trata de uma desilusão com Deus e nem com a fé. O indivíduo continua crente, fiel ao Senhor, mas ele fala, esquece igreja, eu não quero mais igreja. Igreja é um lugar problemático demais, me deixa no meu cantinho, eu não quero mais me envolver com isso. E o número cresce, o número dos desigrejados, não dos descrentes. Mas é um tema interessante para se conversar e para se debater. Outro tema, homens transformadores, fortalecendo o ministério com homens. Que assunto interessante. Despertar e fomentar e falar sobre a participação dos homens nas igrejas, na sociedade, na casa, assumindo responsabilidades, retomando aquilo que é próprio do homem, a liderança da sua casa, a liderança da sua própria vida, o trabalhar com os seus filhos, o assumir responsabilidade. Que coisa interessante a Convenção Batista Brasileira trabalhar isso. São tempos novos, irmãos. Senão acaba. Se nós não discutirmos estas questões, fica algo obsoleto. Ir para a convenção para quê? Qual a importância do trabalho denominacional para nós? Se a convenção, se a igreja, e aí eu falo para as igrejas, se as igrejas não se abrirem a essas questões temáticas, a essas questões sociais, não faz sentido ela existir. Mas não para por aí. Os mais antigos ficarão estarrecidos com aquilo que a convenção implementou como novidade, e eu apoio totalmente. Eu apoio totalmente. A importância da ação social para a sociedade. A igreja do analógico ao digital. Um outro tema extremamente interessante, que diz respeito principalmente aos de hoje, que precisam entender esta construção, este caminho tecnológico que o mundo passou a viver, a experimentar a partir da internet, as implicações que isto tem para a igreja. Os irmãos talvez saibam disso, porque os irmãos pertencem a uma igreja que tecnologicamente é uma igreja muito atualizada, muito boa. Foi-me dito há pouco tempo que foi gasto R$40 mil na compra de equipamento para a transmissão do culto. Glória a Deus por isso, porque a igreja tem, porque a igreja pode, porque a sua oferta, o seu dízimo pode fazer com que esta mensagem chegue aos 4 cantos da terra. Qual é a igreja que tem R$40 mil para poder investir numa máquina de equipamento para transmitir o culto? Como nós ouvimos lá na convenção. Eu não perco um culto da Memorial. Que projeção maravilhosa, que imagem, que som. E naturalmente eles também elogiam a pregação do pastor Francisco. Eles elogiam a música, né, Lincoln, da igreja, os hinos, os cânticos, eles falam sobre isso. Nossa, que igreja, que culto maravilhoso. Cada hora a gente está no estande e vem alguém lá do Piauí, lá do Maranhão, lá do sul do Brasil. Olha o culto da Memorial. Isso tem um custo. Isso tem um custo de manutenção. E essa época da pandemia que passamos, a igreja sentiu pouco, porque a igreja já vinha nesse processo de transmissão. Ela precisou fazer algumas adaptações, alguns ajustes, alguns equipamentos importantes. Quantas vezes, durante 2 anos, os pastores aqui sozinhos, pregando para ninguém neste púlpito, neste templo, olhando só para uma câmera. E uma irmã chegou para mim e falou assim: o pastor é bem blogueirinho, o pastor está, aliás, deixa eu corrigir ela, falou assim: o pastor está ficando bem blogueirinho. Eu falei assim: eu não estou ficando não, eu sempre fui. Porque foi um tempo de reinvenção. Não dava para você chegar no tempo da pandemia, irmãos, estamos aqui, está morrendo muita gente. Não. Modificamos a plataforma, criamos um ambiente, porque a estratégia naquela época da pandemia, quando as pessoas choravam seus mortos,
Um templo vazio, pessoas em casa, a estratégia que nós tivemos era que o púlpito, a plataforma, expressasse um pouco do ambiente da casa, porque as pessoas estavam em casa. Então, o que nós fizemos? Tiramos o púlpito, fizemos uma espécie de sala. Quem lembra disso aqui, levante a mão. Fizemos uma espécie de sala, as pregações muitas vezes assentados, as ministrações, permitimos que os membros de igreja, isso foi muito criticado no início, mas depois muita gente calou a boca. Muita gente que foi contra a ministração de ceia no início, depois teve que se curvar, porque durou 2 anos. Como que um indivíduo crente batista, radical, vai ficar 2 anos sem tomar ceia? Ele não vai nem para o céu. Mas ele teve que se curvar a isso. Eu mesmo recebi alguns documentos contrários. Mas eu, como bom batista e bom democrata, consultava o conselho pastoral, inclusive o conselho diaconal. Irmãos, podemos realizar ceia em casa? Isso aí não é um pecado para a igreja memorial? Não, pastor. Não é não. Vamos permitir que os irmãos participem da ceia do Senhor. Quem participou da ceia em casa? Quem fez lá um kitzinho ceia? Quantos pecadores? Olha só, pastor Francisco. Quanta gente pecando. Nos esquecemos que no início da igreja, 1º e 2º século, eles tomavam ceia em casa. Isso é bíblico, não há nenhum problema quanto a isso. Pastor, eu estou pecando se eu tomar em casa. Você peca se não tomar, meu irmão. Faça com alegria, com graça. É a época, é a transformação dos novos tempos. A igreja do analógico ao digital. E ainda hoje há pessoas que são contra determinadas questões dentro dessa área da tecnologia. Eu tive um membro de igreja que ele uma vez me criticou porque eu estava usando muito PowerPoint na mensagem. E ele disse assim para mim: o pastor está muito moderno. O pastor usa PowerPoint na mensagem. E eu sabia que ele tinha uma Mercedes. E falei assim com ele: o senhor tem ar-condicionado no seu quarto? Ele falou assim: tenho. Eu falei: quantos brasileiros têm ar-condicionado no quarto? O seu carro é um Mercedes, não é? O senhor tem isso no seu carro? Tenho. O senhor tem isso no seu carro? Tenho. Quantos brasileiros não têm isso no seu carro? O senhor está muito moderninho. Ele nunca mais me perturbou. Ele nunca mais me perturbou. O indivíduo pode ter conforto, pode ter o que ele quiser, mas a igreja não. O pastor tem que andar a cavalo, porque o missionário andava. Ah, se Jesus vivesse hoje, ele andaria a cavalo. Não sei. Você tem certeza disso? Eu acho que ele andaria muito de avião, porque ele não era bobo. Quem sabe algum piloto precisaria ser evangelizado dentro de um avião. Quem sabe aquele avião ia cair e ele no avião ia realizar um milagre. Imagine. Se naquela época houvesse avião, iria ser registrado o dia que Jesus pegou um avião da Galiléia para Jerusalém. O piloto disse que o avião ia cair, mas o Nazareno estava lá naquele avião e ele fez o milagre, o avião não caiu. Ele fez muitos milagres. Então, falar o que Jesus faria hoje, eu não teria tanta certeza, porque ele era sempre do contra. Os discípulos diziam: vamos para cá, ele falava: vamos para lá. Os discípulos falavam: vamos subir, ele falava: vamos descer. Os discípulos falavam: vão descansar, ele falava assim: não, vamos trabalhar. Os discípulos falavam: vamos trabalhar, ele falava assim: vamos descansar um pouquinho. Ele era imprevisível. Ele era imprevisível. Tema importante. Um outro tema: pequenos grupos, do começo ao recomeço. Outro tema: pais, filhos e a comunidade. Uma abordagem sobre a prevenção de drogas. Que coisa impressionante! A convenção se abria a esse tema. Pasmem. Para alguns, né? Isso aqui já está tão obsoleto. Eu estou dando ênfase demais nisso. Alguém pode pensar: nossa, o pastor está exagerando nisso. Isso já está tão batido. Sexualidade e os desafios da igreja. Tema de oficina na convenção. Uma abordagem sobre homossexualidade.
transexualidade e as respostas que precisamos dar para o acolhimento às pessoas arrependidas que procuram ajuda. Estamos preparados para isso, irmãos, como igreja do Senhor, ou nós precisamos falar sobre essas questões? A homossexualidade chega à nossa casa, a droga chega em nossa casa, e aí quando alguém fala assim, o mundo está entrando na igreja, não, meu irmão, o mundo já entrou há muito tempo na sua casa e na minha casa. Ah, porque a igreja agora está permitindo o mundo entrou na igreja porque entrou na casa primeiro. Todas essas questões sociais relevantes, que finalmente nós precisamos falar, debater com os profissionais de saúde, com os profissionais da psicologia, da psiquiatria. A igreja precisa acordar para essas demandas, senão não faz sentido a nossa reunião aqui, meus irmãos. Senão não faz sentido isso aqui, não tem relevância alguma. Porque a igreja é chamada para ser luz lá fora. Eu não sou contra, eu não estou dizendo que o irmão tenha que ficar em casa, pelo contrário. O envolvimento nosso com a obra, com o trabalho, com os desafios. O desafio lá da junta é a carreta. Talvez o seu seja de um carrinho de mão para alguém. Uma pessoa que precisa ganhar uma Bíblia. Ministério pastoral, jubilação, transição, sucessão. Existe base bíblica para isso? Qual o melhor tempo e forma? Que coisa interessante, discutir o ministério pastoral numa convenção, abrir a caixa que não tem cor para poder trabalhar com os irmãos. Como preparar uma geração que gera transformação. A saúde mental na comunidade, que coisa interessante, que quebra de paradigma é poder falar sobre saúde mental, porque no passado falar sobre saúde mental era um tabu. Crente não tinha depressão, depressão era coisa do diabo. Crente não toma remédio psiquiátrico, crente não vai a psiquiatra, que tabu. As pessoas morrendo, precisando de orientação, precisando de ajuda. Não, mas crente não tem tristeza. Crente não chora. Crente não pode estar triste. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Quantas pessoas aqui já ficaram tristes uma vez na vida? Levante a mão. Tudo precisando de remédio psiquiátrico, pastor Francisco. Tudo precisando de psicólogo. Saúde mental na comunidade, saúde mental dos nossos jovens. Eu fui participar de uma das oficinas da juventude, levei a minha filha Isabela, e fiz maior propaganda da Isabela, né? Pode deixar, minha filha, vou parar aqui. A menina estava falando sobre saúde mental na juventude. Que coisa incrível. Porque as pessoas nos cobram isso. Pastor, a igreja tem que falar sobre isso. Os nossos jovens aí, sei não. Essa meninada aí está com problema demais, eles não estão conseguindo administrar seus problemas. Convenção vem e aborda isso. Isso é louvável. Estou chegando ao final dos nossos temas. Pregação relevante nesse tempo. Eu espero que a minha hoje esteja sendo relevante. Está sendo ou não? Amém? Está fraco. Amém. Deu um amém alto aqui, né, irmão Eric? Pregação relevante. Pregação que fala o coração. Pregação que tem a presença de Deus. Pregação que seja ungida. Pregação que nos desperte. Pregação que seja importante, que você amanhã, segunda-feira, saiba o que fazer pelo que você ouviu no domingo. Pregação que fala o coração, pregação que toca a partir da experiência com o Espírito Santo de Deus, pregação relevante. E elevando o nível da educação cristã nas igrejas. Um outro tema importante, e aí eu cesso, porque foram 15, só para que o irmão tenha uma ideia do que a convenção tem pensado, e o pastor Ilquias, eu disse isso a ele pelo WhatsApp, mandei uma mensagem ontem para ele, pastor Ilquias, parabéns por esta iniciativa de levar o povo batista a refletir sobre essas questões, porque não adianta ficar enclausurado no templo com 4 paredes, e os problemas acontecendo, e nós temos muitas pessoas capacitadas que podem ajudar as igrejas neste sentido.
A nova diretoria para o biênio 24-26. Pastor presidente da Convenção Batista Brasileira para o biênio 24-26. E é bom que eu diga, porque eu estou falando com um público imenso na internet, tanto no Brasil quanto fora dele, as nossas visualizações, o irmão pode perceber. Então é muito importante que tenhamos também a responsabilidade da informação, porque vai para o Brasil inteiro e fora do Brasil essa transmissão. Primeiro, presidente da nossa convenção, pastor Pascoal Pirangini Júnior, que hoje é interino da Primeira Igreja Batista em Niterói. Não sei se os irmãos sabem, ele deixou o pastorado da Primeira Igreja Batista em Curitiba, passou para o seu filho, e ele está como interino na Primeira Igreja Batista de Niterói, Rio de Janeiro. Ele é o presidente atual. Primeiro vice-presidente, temos um aqui do Distrito Federal, que é o Weber Aleixo. Sabia disso, pastor Neander? O irmão é inteirado na rede social, viu a foto do pastor Weber Aleixo, que é daqui de Brasília, da Life Shape. Ele é o primeiro vice-presidente. Ele ganhou do pastor Fausto Vasconcelos. Pastor Fausto Vasconcelos é o segundo vice-presidente de São Paulo. Terceiro vice-presidente, temos uma mulher, Elvira Rangel, de Minas Gerais. Amém, mulheres? Amém. Primeira secretária, Deise Santos, de Pernambuco. Segunda secretária, Neuza Rezende, de Minas Gerais. Terceira secretária, problema aí para os irmãos, pastora Tânia Lima Pereira, do Rio de Janeiro. A convenção elegeu uma pastora para a sua diretoria. Não me pergunte nada, pergunte para eles. A gente copia o que está lá em cima. Vocês estão dando exemplo, se não tem problema com isso, pastora, tá? Isso é uma questão complicada, mas vamos passar, vamos seguir. Quarto secretário, pastor João Emílio Cuti, da Primeira Igreja Batista em Irajá, Rio de Janeiro. Nós temos aqui 3 pessoas do Rio, 2 de Minas, uma do Distrito Federal e Pernambuco. Para que o irmão entenda a dinâmica do que acontece com relação às organizações, nós temos organizações que se reúnem na convenção nos 2 dias que antecedem a convenção propriamente dita. Nós temos 2 dias das organizações e depois a convenção que segue. Nós temos organizações que elegeram diretorias, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil, Associação dos Músicos Batistas do Brasil, Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico, ABBET, Associação Nacional das Escolas Batistas, ANEB, Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, União Feminina Missionária Batista do Brasil, União Missionária de Homens Batistas do Brasil e Juventude Batista Brasileira Revitalize. Estamos revitalizando a nossa Juventude Batista Brasileira. A próxima Convenção Batista Brasileira será na cidade de Fortaleza, 104ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Pode anotar na sua agenda, quem sabe você vai me acompanhar nessa convenção, anote aí na sua agenda. Nos dias 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025, será realizada no Centro de Eventos do Ceará, melhor espaço do Nordeste para sediar eventos de grande porte e um dos mais modernos da América Latina. Então anote aí, quem sabe você será voluntário em nosso stand. Quem sabe você estará na fotografia lá do nosso stand, divulgando o trabalho da igreja, divulgando o trabalho das nossas parceiras. Dias 29 de janeiro a 1 de fevereiro de 2025, na cidade de Fortaleza. Irmãos, eu teria muitas coisas aqui a passar para os irmãos, como, por exemplo, a missão da Convenção Batista Brasileira, viabilizar a cooperação entre as igrejas batistas no cumprimento da sua missão. Eu teria aqui, para falar com os irmãos, a Convenção Batista Brasileira, como instituição, ela tem como objetivo apoiar as igrejas na sua ação evangelizadora, discipuladora, transformadora, integrar as igrejas como organismos fraternos, celebrativos e coparticipativos, promover a disseminação dos princípios batistas entre os membros das igrejas, ser órgão de referência para orientação e consulta às igrejas. Temos a visão, temos os nossos valores. E eu quero aqui encerrar. Como Convenção Batista Brasileira, não abrimos mão do senhorio de Cristo, do valor do ser humano
da dignidade da pessoa humana, da autonomia do ser humano. Não estou falando de mim, irmão, estou falando do que a Convenção Batista Brasileira entende como valores. Se você é um batista, você tem esses valores. Continuando como valores que não abrimos mão: serviço cristão, transparência, verdade, respeito, liderança cristã, proatividade e espírito empreendedor, alegria, responsabilidade, democracia, inovação e criatividade, unidade na diversidade, diálogo, integridade e exercício da cidadania, cooperação. Todos esses valores e essas informações, elas estão contidas no site da Convenção Batista Brasileira. Qualquer pessoa tem acesso a estas informações. Eu fiz aqui um resumo da convenção, com as noites inspirativas maravilhosas. As convenções antigamente eram convenções muito monótonas, não eram tão agradáveis. Hoje você tem noites maravilhosas de missões, noites de adoração, de louvor. E uma informação: nós tivemos cerca de 50 batismos na convenção, na piscina do hotel. E eu fui um dos pastores que mais uma vez deu-me o privilégio de batizar uma das pessoas que ali estavam. Cerca de 50 batismos. O pastor Fernando Brandão me convidou para batizar em mais um batismo, colecionando na minha experiência pastoral. Já batizei no Rio Solimões, já batizei na praia em João Pessoa, já batizei na convenção em Goiânia, numa piscina, no estacionamento embaixo da convenção em Goiânia, e agora na piscina do Hotel Rafaim, lá em Foz do Iguaçu. Irmãos, algumas das informações, e como eu disse, justificando, a igreja nos envia como representantes da nossa igreja para o trabalho convencional, e eu senti no coração o desejo de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos saibam que o trabalho extrapola a questão da igreja local. Existe todo um trabalho, uma demanda denominacional externa, que a Memorial se envolve com missões, e agora com o discipulado, com o seu trabalho, com a música e tantas outras, como por exemplo a Cristolândia, onde a igreja tem um pé firme de atuação naquela demanda. Assim eu queria então compartilhar com os irmãos, e convidando para que você se intere, e eu prometo que não ficarei falando sobre isso todo domingo, sobre convenção, mas como eu estou recém-chegado da convenção, cheguei na quarta-feira à noite, porque de Foz do Iguaçu fui para Campinas, está com o pastor Josué Campanhã, fechando o ciclo da Envisionar no discipulado, e eu pude chegar na quarta-feira à noite para retornar depois de uma semana de férias e uma semana lá na convenção. Pastor Francisco estava de férias parte de janeiro também. Alguém te deu as boas-vindas, pastor Francisco? Não, né? Deu? Não deu, então eu dou boas-vindas. Seja bem-vindo. Já conversei com ele essa semana, perguntei ele como foi as férias. Eu acho que ele não pegou praia dessa vez. Está muito branco. Eu disse a ele como foi, conversamos um pouquinho, e para se inteirar de alguns assuntos da igreja, que assim Deus nos abençoe. Irmãos, muito obrigado. Eu quis muito compartilhar com vocês esta temática, estas informações importantes da nossa convenção, até porque a igreja tem se envolvido nessa recepção de novos membros, e é bom que você se envolva e que você saiba que há muito espaço para o trabalho, para o seu envolvimento, para a sua participação, não apenas financeira, mas também o seu trabalho, a sua obra, o seu amor, a sua devoção a Deus, através do trabalho que esta igreja realiza. Que Deus nos abençoe.